Olá, concurseiros do Amapá, concurseiros do Brasil. Eu sou o professor Aldo Maurício, de História e Geografia do Amapá, e nós estamos começando aqui mais uma videoaula para você que vai prestar concurso público aí no estado do Amapá. Bom, antes de você iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa acompanhar as próximas publicações aí sobre história e geografia do Amapá. Faça também o seu comentário. Nós agradecemos. Bom, o primeiro assunto que nós vamos ver hoje aqui é um assunto muito cobrado em concurso público, que é a hidrografia do Amapá. Essa hidrografia do Amapá, ela está dentro do assunto que as bancas examinadoras geralmente chamam de aspectos físicos e naturais do Amapá, tá? Então, nós vamos ver esse primeiro assunto aqui, chamado de hidrografia do Amapá. Qual é o conceito que nós podemos trazer de uma maneira bastante sucinta sobre a hidrografia do Amapá? É que a hidrografia do Amapá, ou a hidrografia, é toda a configuração hídrica de uma região, tá? Então, toda a configuração hídrica de uma região, ou seja, o que é esta configuração hídrica? Quais são as estruturas morfológicas, geomorfológicas, naturais, que fazem parte da configuração hidrográfica, né? São os oceanos, os mares, os rios, lagos, lagoas, ressacas e também os aquíferos. Então, quando nós falamos sobre a hidrografia do Amapá, está fazendo referência exatamente a esta configuração hídrica. Bom, o que se refere à hidrografia do Amapá, eu posso mencionar para vocês que toda a configuração da hidrografia do Amapá, por exemplo, não, levando em consideração todo o Brasil inteiro, ele é representado basicamente por 12 bacias hidrográficas primárias, tá? No caso amapaense, nós vamos perceber aqui que o Amapá, ele é configurado, a hidrografia amapaense é configurada por duas bacias primárias. Tá aqui. A bacia primária, chamada Bacia do Atlântico Sul, tá? Ou seja, a bacia do Oceano Atlântico, e a outra bacia primária nós chamamos de Bacia Amazônica. Então, o que eu posso afirmar com isso? Que toda a hidrografia mapaense ela é configurada por essas duas bacias hidrográficas aqui. A bacia do Atlântico Sul e a bacia do e a bacia amazônica, tá? Então, a configuração hidrográfica do Amapá, ela é formada pela influência da bacia do Atlântico Sul. Isto aqui vai ser em torno de quase 60%, tá? 60% dos rios amapaenses, eles possuem algum tipo de ligação com o Oceano Atlântico. Ele possui uma ligação hídrica, geralmente desaguam no Oceano Atlântico. E em torno de 39% dos rios amapaenses, eles vão desaguar no Rio Amazonas. Então, o que eu posso concluir com isso? Que a maioria dos rios amapaenses, eles irão desaguar exatamente no Oceano Atlântico. E a menor parte dos rios amapaenses irão desaguar na bacia amazônica. Quando você olha para este mapa aqui ao lado direito da sua tela, você vai perceber um pouco desta configuração. Essa parte que eu estou destacando aqui em vermelho, ou seja, a parte norte do estado do Amapá, a maioria dos rios vão desaguar no Oceano Atlântico, fazem parte da bacia primária do Atlântico Sul. Já a parte sul do Amapá já vão fazer parte da bacia primária, chamada de bacia
amazônica, tá? Aqui em cima nós temos um conceito sobre o que é bacia hidrográfica, que diz que é a área ou a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes, tá certo? Vamos prosseguir. Bom, aqui eu tenho um mapa do Amapá e nós costumamos ouvir que o Amapá é uma ilha, né? Pelo fato de não possuir ligação terrestre com nenhuma outra região. Claro que isso não é mais verdade, porque aqui no Rio Oiapoque foi construída a ponte binacional que já traz uma ligação terrestre aí com a Guiana Francesa, certo? Mas o que eu quero destacar aqui para os senhores é que, de fato, o Amapá ele é rodeado de bacias hidrográficas, ele é rodeado por rios, é rodeado por mar, pelo oceano, tá? Então, o Amapá, de fato, ele é rodeado, toda a sua extensão, por algum tipo de bacia hidrográfica. Por exemplo, nessa porção nordeste aqui do Amapá, nós vamos ter o Oceano Atlântico, tá? Toda essa costa amapaense, a costa amapaense, ela se divide de duas formas, né? Ela se divide na costa, na região costeira, tá? Costeira atlântica e a região costeira fluvial, que é a região que faz parte que é configurada aí pelo Rio Amazonas. Então, o que eu quero dizer é que nesta porção nordeste aqui do Amapá, nós vamos ter o Oceano Atlântico, né? Nós vamos ter a bacia primária do Atlântico, que é chamada de Bacia do Atlântico Sul. Já nessa outra porção aqui do Amapá, que nós chamamos de porção sudeste, tá? Esta porção aqui sudeste, que eu estou destacando de amarelo aqui para vocês, já é configurada aí pela bacia primária do Rio Amazonas, tá? Como eu falei, a maior parte, né, do centro, né, o Rio Araguari do centro para cima aqui, nós vamos ver que os rios amapaenses, tá? Que eu estou rachurando aqui de vermelho para vocês, ou seja, vou destacar aqui, a maior parte aqui, ó, de vermelho, tá? A partir do Rio Araguari, os rios amapaenses, a maior parte deles, em torno de 60% dos rios amapaenses, eles vão ser configurados aí pela bacia do Atlântico Sul, né? Pelo Oceano Atlântico. Esses rios aqui vão desaguar no Oceano Atlântico. Agora, em torno de 39%, tá, dos rios amapaenses, eles já vão desaguar aqui para... deixa eu mudar aqui a cor da caneta, tá? Colocar aqui um azul. Eles já vão desaguar aqui, tá, no Rio Amazonas, tá? Em torno de 39%, tá certo? Bom, e aqui a parte nordeste do Amapá, ela vai ser configurada pelo Rio Oiapoque, tá? Estou aqui destacando aqui para vocês o Rio Oiapoque aqui, que vai configurar a porção noroeste do estado do Amapá. E para finalizar, aqui na porção sudeste do estado, nós vamos ter aqui o majestoso Rio Jari, que possui uma ligação hídrica aí com o Rio Amazonas, certo? Bom, agora nós vamos fazer algumas análises, que a gente chama isso de análise hidrográfica, tá? É através desta análise hidrográfica que nós vamos perceber, que nós vamos poder caracterizar alguns rios amapaenses, tá? Então, quando nós fazemos esta análise característica, análise hidrográfica de uma região, nós vamos analisar se este rio tem ou não potencial pesqueiro, ou melhor, tem ou não potencial energético, que é a capacidade que o rio tem de gerar energia elétrica através da construção e instalação de hidroelétricas, tá? Se este rio tem ou não potencial hidroviário, se ele tem capacidade de navegação, se no leito deste rio é possível navegar grandes embarcações, tá? Se ele tem potencial pesqueiro, se é possível praticar a pesca industrial neste rio, se ele tem potencial ecoturístico, se ele tem potencial histórico e também o potencial mineral. Um exemplo que nós podemos dar é que este rio aqui, tá? Vou destacar aqui para vocês agora, tá? Todos os rios que vão desaguar, uma parte dos rios que vão desaguar no Rio Amazonas. Por exemplo, o Rio Jari,
ele é um rio que possui grande potencial pesqueiro também. E também possui potencial mineral, porque no rio Jari é extraído, né, o minério, dois tipos de minério, que é o caulim e a bauxita, tá? Quais são outros rios que nós podemos destacar aqui, que vão desaguar no rio Amazonas? Nós temos o rio Matapi, né, rio Tambaqui, nós temos o rio Mazagão, nós temos outro rio muito conhecido aqui, o rio Curiaú, rio Gurijuba, rio Ipixuna, nós temos aqui o que mais? Outros rios que temos aqui em destaque, tá? Temos aqui o rio Pedreira, tá? Rio Cajari, tá? E outros rios aí que vão desaguar no rio Amazonas. E os demais, como o rio Oiapoque, rio Caçoene, rio Caciporé, rio Amapá Grande, todos vão desaguar no Oceano Atlântico, tá? Aqui eu estou colocando para vocês aqui, tá? Uma pequena tabela dos principais rios amapaenses aí. Por exemplo, o rio Oiapoque, né, ele nasce na Serra do Tumucumaque e vai desaguar no Oceano Atlântico. O rio Caciporé nasce na Serra Lombarda e já vai desaguar no Oceano Atlântico. Todos esses em azul aqui desaguam no Oceano Atlântico, tá? Então aqui nós conseguimos destacar a nascente de alguns rios e onde eles vão desaguar. Aqui embaixo, né, já vamos mostrar que o rio Jari, ele nasce na Serra do Tumucumaque, mas vai desaguar no rio Amazonas. Olha que coisa interessante. Enquanto o rio Jari nasce na Serra do Tumucumaque, o rio Oiapoque também nasce na Serra do Tumucumaque, mas deságua em outro destino, deságua no Atlântico. Já o rio Jari não, já vai desaguar no rio Amazonas. Certo? Bom, eu quero destacar aqui para os senhores, tá? Os rios mais extensos do Amapá, tá? Então nós podemos afirmar com toda certeza que o rio Jari é o rio mais extenso do Amapá. Tem pessoas que falam, algumas pessoas quando vão assistir algumas videoaulas, vão ouvir alguns vídeos aí dizendo que o maior rio do Amapá é o rio Amazonas. Não, presta atenção. Quando nós levamos em consideração se um rio é ou não amapaense, nós vamos levar em consideração o critério de nascimento. Por exemplo, o rio Jari, ele nasce na Serra do Tumucumaque, que fica aqui, maior parte dela no Amapá. Então, o rio Jari é um rio amapaense também, apesar de fazer limite com o Pará, tá certo? Então, o maior rio do Amapá em extensão é sim o rio Jari, a maior bacia hidrográfica aqui que configura a hidrografia do Amapá. O rio Araguari é considerado o segundo maior rio, com uma extensão de em torno de 560 quilômetros. E em terceiro lugar, nós vamos ter o rio Oiapoque, com uma extensão de em torno de 350 quilômetros, certo? Então, eu vou destacar aqui para vocês os principais rios amapaenses e algumas características deles. Vamos começar com o rio Jari. Esse rio Jari aqui, ele é considerado o maior rio do Amapá, né? Aqui já tá apresentando uma extensão de em torno de 790 quilômetros. Ele nasce na Serra do Tumucumaque, mas ele vai desaguar no rio Amazonas. É considerado um rio birregional pelo fato de que ele faz limite com o estado do Pará. Aqui, ó, que eu estou destacando no mapa para vocês, nós vamos ter o rio Jari, tá? E esse rio Jari, ele faz aqui, ó, esse lado daqui, o lado esquerdo, né? Vai fazer limite com o estado do Pará, tá certo? Então, o rio Jari é um rio birregional, ele faz divisa com o Pará, possui potencial pesqueiro, possui potencial hidroelétrico, tanto é que no leito do rio Jari, nós vamos ter a construção de uma usina hidroelétrica, chamada de Usina Hidroelétrica de Santo Antônio do Jari, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre ela. Ele possui também potencial hidroviário, tá? E potencial mineral, porque aqui no rio Jari é extraído a bauxita e o caulim, certo? Possui potencial turístico e histórico. Agora vamos fazer uma pequena análise sobre o rio Araguari, tá? Este rio Araguari aqui é o segundo maior rio do Amapá, com uma extensão de em torno de 560 quilômetros.
Ele pode ser considerado um rio genuinamente amapaense, tá? Você pode afirmar com toda certeza que o rio Araguari é um rio genuinamente amapaense. Este rio ele vai nascer na Serra Lombarda e até então o rio Araguari ele deságua no Oceano Atlântico. Existe uma certa polêmica sobre isso aí, porque existe algumas videoaulas que está um professor que está afirmando que o rio Araguari ele deságua no rio Amazonas. Gente, eu não posso afirmar isso. Apesar de que essa informação é recente, né? O que está acontecendo hoje com o rio Araguari? Bom, alguns fatores fizeram com que desaparecesse o fenômeno da pororoca. Para quem não sabe, é exatamente aqui, ó, na foz do rio Araguari, que acontecia o fenômeno da pororoca. O oceano tentava entrar no rio Araguari, mas o rio Araguari tentava empurrar o Oceano Atlântico. Com isso, gerava aquela onda gigante de até 5 metros de altura e que ela ia se escoando aqui pelo leito do rio Araguari. Acontece que aqui nas proximidades, nas margens do rio Araguari, existe muitas fazendas, muita criação de bubalino, e os bubalinos, por onde passam, eles costumam criar pequenos canais. Então, aqui pelo rio Araguari, onde eu estou destacando de vermelho para você, surgiram vários canais, e esses canais vai promover o escoamento das águas do rio Araguari, tá? Além disso, você pode perceber aqui, ó, que por aqui nós vamos ter um canal que foi formado e esse canal está desaguando aqui no rio Gurijuba. E o rio Gurijuba é um afluente do rio Amazonas. Então, por causa deste motivo, estão afirmando que o rio Araguari deságua no rio Amazonas. Mas, gente, eu não posso afirmar, não tem como dizer que ele deságua no rio Amazonas, tá? Pode ser que mais lá na frente esse canal ele se estenda, ele se amplie e aí o maior volume de água do rio Araguari vai desaguar aqui no rio Gurijuba. Mas até então, o rio Araguari ainda é considerado um rio que deságua no Oceano Atlântico, apesar de que esta região aqui está sofrendo um processo de sedimentação que está fazendo com que o rio Araguari fique cada vez mais raso. Há épocas no ano em que fica extremamente raso, sendo possível até atravessar de uma margem para outra, certo? Ele possui um grande potencial hidroelétrico, é exatamente outro motivo que vai provocar o fim da pororoca, né? E também provocar essa mudança ambiental aqui, é a construção de hidrelétrica. No rio Araguari foram construídas 3 hidrelétricas, que nós vamos comentar daqui a pouco para vocês, tá? Ele possui pequeno potencial hidroviário e nele acontecia o fenômeno da pororoca, certo? Essas são algumas informações aí sobre o rio Araguari. Agora vamos ver sobre o rio Oiapoque, né? O rio Oiapoque, ele é o terceiro maior rio do Amapá, com uma extensão de em torno de 350 quilômetros de extensão. Esse rio Oiapoque, ele nasce na Serra do Tumucumaque, é considerado um rio binacional, ou seja, é um rio que pertence tanto à Guiana Francesa, tá, quanto ao Brasil. Esta ponte aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem é a chamada ponte binacional, tá? É uma ponte que foi construída tanto com recursos do governo brasileiro quanto com recursos do governo francês. Tá? Este rio possui um potencial hidroviário, é possível embarcações de grande porte também, algumas embarcações de grande porte passarem aqui, navegarem pelo rio Oiapoque. Ele possui potencial pesqueiro, neste rio também é praticado a pesca industrial, tá? Possui potencial turístico e histórico. Para quem não sabe, o rio Oiapoque tem grande potencial histórico, pelo fato de que um dos primeiros navegadores, como o navegador Vicente Anês Pison, ter navegado aqui pelo rio Oiapoque, possui também um pequeno potencial hidroelétrico, pois nesse rio está sendo construído aquilo que é chamado de pequena central hidroelétrica, tá? Então essas são algumas informações aí sobre o rio Oiapoque. Bom, agora eu quero destacar aqui para os senhores, tá?